Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira. Eu sou Tati Scaff e ao meu lado, Alex Mendes. Olá pessoal, e hoje vamos falar da COP30, este importante evento mundial sobre o clima. Representantes do mundo inteiro estarão reunidos de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará, para discutir medidas para frear o aquecimento global. E Mato Grosso do Sul também vai estar presente. E para falar disso, a gente convidou o secretário adjunto, o Arthur Falsetti, secretário adjunto da Semadesc. Arthur, obrigado aqui por aceitar o nosso convite. E vamos lá bater um papo sobre COP. Imagina, eu que agradeço, Tati, Alex, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar de COP porque o tema é importante. Bom, e para começar, vamos entender aí o Mato Grosso do Sul, como que ele vai estar lá na COP? Ele vai ser protagonista ou não? Como que a gente pode classificar o Mato Grosso do Sul dentro da COP 30? Acho que hoje, quando a gente olha para essa agenda de transição energética, né, que é uma agenda muito importante e que se entrelaça de maneira muito forte com a agenda de segurança alimentar, que é outra agenda estratégica para o mundo, primeiro que o Brasil é um player estratégico, né? Hoje no mundo, quem quer discutir alimento e energia precisa sentar com o Brasil. E a hora que a gente olha no Brasil, eu não tenho dúvida de que o nosso estado é um dos protagonistas, né? Não só pelo que tem entregado de resultado, pela nossa produção, mas pelo nosso posicionamento também. Então, a gente vai para a COP com uma delegação pequena, por todas as dificuldades logísticas que tem essa ida para a COP, mas uma delegação que tem um material muito bom para mostrar para o mundo e explicar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui nesse canto esquerdo do Brasil aqui, mas que é muito importante para o nosso território. O Pantanal, de que forma ele vai estar presente na COP30? Alex, o Pantanal ele é um dos grandes ativos que o nosso país tem, né? A gente precisa lembrar que é o bioma mais preservado do mundo, é a maior planície alagável do planeta, então naturalmente ele tem uma importância quando a gente pensa em ecologia e em biodiversidade, mas também lembrando que um território que 97% dele é área privada, ocupado pela pecuária de corte, uma pecuária extensiva, sustentável, e eu diria que, além de ser um exemplo de conservação, por a gente ter chegado até aqui como chegou com o Pantanal, talvez seja um dos poucos exemplos no mundo que demonstrem como nós somos capazes de conciliar a produção e a preservação. Então eu acho que essa é a grande bandeira do Pantanal, esse é o grande ativo dele, né? Um território desse tamanho, com todas as suas características, com todas as suas populações, né? Os indígenas, os ribeirinhos e o produtor rural convivendo nesse território e trazendo ele aí em 2025 com os níveis de preservação que ele tem. E dentro da pecuária, eu vi que a gente assinou um documento e o Mato Grosso do Sul também assinou esse documento, trazendo a pecuária aí como mais como uma solução do que um problema. A gente faz mais parte da solução do que o problema. E Mato Grosso do Sul aí está também aí liderando isso. E eu vejo que a pecuária tá vindo com tudo. O que você espera assim, para a pecuária dentro da COP mesmo? A pecuária, Tati, e eu diria, na verdade, o agro como um todo, sim, né? Lógico, a pecuária aqui no nosso estado ela tem um papel muito importante. Quando a gente fala de Pantanal, aí ela é central em qualquer discussão. Mas eu acho que a gente tem que saber posicionar a agricultura agropecuária brasileira nessas discussões internacionais com as diferenças que ela pede. A gente está falando de uma agropecuária tropical, que tem uma série de diferenças daquilo que o norte global entende como atividade agrícola. Então, uma boa parte das soluções do ponto de vista de remoção de carbono da atmosfera no hemisfério sul do planeta passam pela agropecuária. E na pecuária especificamente, isso tem sido uma coisa que a gente tem discutido muito. A gente precisa começar a olhar a pecuária como sistema produtivo. Essa história de olhar para o boi. É claro que o metano ele tem um peso muito importante nas nossas emissões e ele está associado à cadeia de pecuária de corte. Porque são os gases que são eliminados pelos bovinos, né? Mas essa visão de olhar só para a emissão e esquecer que eu tenho um sistema produtivo que tem uma braquiária, que tem uma pastagem,
que está ali formando raiz e está sequestrando carbono quando bem manejado e fixando no solo, se eu não olho para esse sistema produtivo na sua completude, eu olho só as emissões, eu estou fazendo uma análise totalmente equivocada, porque eu estou esquecendo uma parte dela que é muito importante, e eu não posso fazer essa análise com os parâmetros científicos que a gente tem para a pecuária temperada. É totalmente diferente, né, nas zonas temperadas do mundo, a capacidade de remoção de estoque de carbono de uma forrageira, por exemplo. Né? Então a gente tem que ter essa capacidade de olhar. A gente tem falado isso, a Embrapa tem falado isso, professores, grandes nomes de grandes universidades brasileiras têm falado isso, né? Vale estar aqui o professor Serri, Daniel Vargas da FGV. Então a gente tem que saber ter esse olhar, porque no Brasil, quando a gente pega as metas do Brasil, as NDCs brasileiras, e vê o que a gente está se dispondo a reduzir de emissão, vai passar obrigatoriamente pela agropecuária. Não tem como, sem a gente considerar os sistemas produtivos agropecuários, o Brasil cumprir e demonstrar o cumprimento dessas metas. E como vocês vão conseguir falar isso, convencer o mundo disso? Você acha que a COP pode ser esse divisor de águas para colocar Mato Grosso do Sul nesse cenário? Alex, eu acho que ela ajuda a gente num pedacinho do desafio, né? Eu tenho uma expectativa de como vai ser falar disso. A gente fala disso todo ano nas COPs e ao longo do ano, né? Esse ano é aqui, é diferente, né? A nossa grande briga boa, né? Talvez nesse sentido, é mostrar para o mundo que é uma COP dentro da floresta amazônica. A região norte do país, o bioma amazônico, tem os seus desafios, mas o nosso país ele é gigante, né? O nosso país tem vários biomas, tem várias diferenças territoriais, geográficas, de matriz de produção, e a gente tem a expectativa de demonstrar isso, né? Especialmente quando a gente vai falar de Mato Grosso do Sul, a gente está falando de um território que está aí a pelo menos 2.000 quilômetros de distância da floresta amazônica. Não faz sentido a gente ter as mesmas discussões que o norte do país. Nós temos os nossos próprios desafios, a gente já tem os nossos problemas, né? Não faz sentido a gente importar problemas de outros biomas. Então, a minha expectativa, acho que para mim a principal expectativa que eu tenho em relação a essa COP no Brasil é que as pessoas comecem a aprender sobre o Brasil, né? Quem vem de fora, entender o Brasil. A ver que quando eles chegarem aqui em São Paulo, provavelmente, ou em Brasília, né, para fazer as suas conexões, que eles vão viajar 3, 4 horas e que nessas 3, 4 horas eles vão passar por Mata Atlântica, eles vão passar por Cerrado, eles vão chegar no bioma amazônico e entender o que a gente está falando. Um avião que sai de São Paulo e vai para Belém é um avião que atravessa a Europa inteira, praticamente, né? A Europa ocidental, né? Então a gente, eu espero que isso, que a comunidade internacional que participa dessas negociações comece a entender que se a gente for tratar tudo sobre um mesmo espectro de análise, a gente vai falhar com certeza. Então, eu acho que essa COP em Belém ela é um grande desafio de educação para a comunidade internacional em relação ao que é o Brasil. E aí eu acho que a partir daí a gente começa a ter capacidade de comunicar outras coisas, né? Porque a gente já teve essa experiência. Há 2 anos consecutivos que a gente vai ao Parlamento Europeu tentar captar recurso para o Fundo Clima Pantanal. Para poder aplicar nos programas de pagamento por serviços ambientais. Eu chego lá e as pessoas querem falar da Amazônia. Eu falo, gente, olha, se tem uma pessoa errada para vocês conversarem sobre a Amazônia, é esse que está aqui, porque não entendo, não faz parte do meu trabalho, não é a minha realidade, não é a realidade do nosso território, né? Então, eu acho que esse é um desafio que ter uma cópia aqui ajuda um pouco a gente a comunicar. O problema deles é geografia, né? Eles têm um sério problema com geografia, né? Tanto é que eles acham que São Paulo é a mesma coisa que Campo Grande, que é a mesma coisa que Manaus, que é a mesma coisa que Belém, né? E eu acho que é muito isso. Realmente é um trabalho educacional, né? Mas o próprio brasileiro não conhece o Brasil, né? A gente até hoje tem que corrigir o nome do nosso estado por aí, não é? Não precisamos ir tão longe, né? Então, a gente não precisa ir tão longe. Dá para entender, né? Agora, não justifica. Então, a gente precisa ter essa capacidade de cada vez mais comunicar o que é o nosso país, o que é o nosso território. Ainda mais num tema tão relevante como esse, que é o aquecimento global, que é crítico, né? Não dá mais para esperar, não dá mais para errar.
né? Tem que se mudar urgentemente A gente está, pelo menos, de maneira mais estruturada, Alex, se a gente voltar lá no Clube de Roma, então a gente está falando do final da década de 60, então, olha aí, né? A gente está pelo menos há 60, 70 anos discutindo de forma estruturada o tema, né? Não é discutindo assim, discutindo de forma estruturada. A gente avançou muito, claro, mas tem muita coisa para avançar ainda. E um dos pontos que falta avançar é entender que essa agenda da transição energética ela tem um custo. Ela tem, e esse custo ele é muito importante. Ele não pode ser simplificado a história de que, olha, mas agora a gente precisa fazer isso, então todo mundo vai ter que abrir mão do seu desenvolvimento para fazer essa transição. Falar isso sentado no norte global, depois de já ter tido a sua oportunidade de se desenvolver e de resolver boa parte das questões de desigualdade social, é uma coisa. Falar isso sentado no Brasil, na Índia, no continente africano, onde a gente tem aí 20%, 30% da população em situação de segurança alimentar, onde a gente tem desigualdade social, onde a gente ainda não conseguiu transpor uma série de desafios que são básicos, e eu acho que por isso é legal ser em Belém, é legal ir lá e ver, né? O quanto custa para o bem-estar das pessoas não se desenvolver, ter um território que não pôde se desenvolver, porque é disso que a gente está falando, é acomodar o desenvolvimento de forma que a gente faça a transição energética. O Brasil vai fazer isso? Para mim está muito claro que vai. O país tem compromissos internacionais, o nosso Estado tem compromissos internacionais, então não é uma questão de retórica, os compromissos estão firmados, mas isso custa. Né? Isso não pode ser feito em detrimento à qualidade de vida das pessoas. Eu acho que essa é a agenda que precisa avançar com muita urgência, né? Quando o embaixador André Corrêa do Lago fala que essa tem que ser a cópia da implementação, é isso, assim, né? A gente não precisa discutir mais plano novo, programa novo, projeto novo, ideia nova. Assim, o que tem já está estabelecido. Está estabelecido. Né? A gente precisa implementar. E para implementar, no mundo que a gente vive, custa. E esse custo, esse recurso, ele precisa fluir de algum lugar para que essas iniciativas sejam implementadas. E falando em recurso, você acha que Mato Grosso do Sul pode ir ali para captar também esse recurso, parceria internacional? Você acha que a gente vai ter essa chance aí de talvez mostrar resultado e trazer ali para o Fundo Clima talvez mais adeptos aí ou mais recursos? Tati, eu sempre vou com essa mentalidade, sabe? Eu brinco que vai a nossa delegação, então normalmente o governador e o Jaime estão ali com uma agenda institucional muito robusta, vendendo a imagem do nosso estado, falando sobre o nosso estado. Eu estou passando o chapeuzinho ali, tentando mostrar os nossos programas, os nossos projetos, sensibilizar as pessoas de alguma forma, mas é um desafio assim, interessante. A gente está há 2 anos conversando com alguns parceiros internacionais para tentar captar recursos da União Europeia para o Fundo Clima Pantanal. Desde que a gente teve a nova lei, foi criado o fundo. E é muito legal, assim, avança devagar, mas a gente começa a ver como esse trabalho ele é de longo prazo, né? A primeira vez que a gente foi ao parlamento, a gente precisou explicar para as pessoas aonde a gente estava no Brasil, o que era o Pantanal, e para elas terem uma dimensão. E olha que a gente está falando não é um pedacinho de terra, né? É um pedaço de terra que são 4 países relevantes europeus somados. As pessoas não sabiam que isso existia. E aí a gente teve mais 2 agendas lá. Na segunda vez as pessoas já sabiam de onde a gente vinha, o que a gente estava falando, e aí a gente apresentou os programas de pagamento por serviços ambientais. Esse ano eu tive lá de novo. Todo mundo já conhecia. Os deputados estavam definindo ali os seus orçamentos, o quanto os fundos europeus iam ter para aportar em projetos em outros países, e aí você já começa a ficar no radar das pessoas. Então não é um trabalho de 1, 2, 3 anos, é um trabalho institucional, mas a gente não pode perder o foco. Não adianta ir lá para ter um discurso bonito e o Estado aparecer. Tem que ter uma agenda prática, objetiva, de captação de recurso para a gente poder implementar os projetos aqui. Por que é necessário buscar fora esse recurso? Alex, eu vejo que tem 2 questões importantes. Eu acho que, primeiro, que a gente, no Brasil, há uma briga por recurso público sempre muito forte, né? Os nossos orçamentos eles são muito apertados. A gente sabe que assim, o recurso público ele é finito e escasso. E determinados programas, eles custam caro, né? Quando a gente olha para os PSAs do Pantanal, o governo do estado colocou 40 milhões por ano, né? E a gente já teve algumas doações da iniciativa privada.
Mas para você ter uma ideia, se eu quisesse conservar hoje todo o excedente de vegetação que existe no Pantanal, então é o que excede o que está previsto em legislação. A gente está falando de uma conta mais ou menos aí entre 500 bilhão e 700 milhões, tá? Entre 500 e 700 milhões, se eu quisesse remunerar todo esse excedente de vegetação para que mais nada fosse convertido no Pantanal. Mas isso de uma única vez ou anual? Isso anualmente. Isso anualmente, tá? Então, assim, olha que legal. Primeiro, entender que isso tem valor. Isso tem um valor e um valor muito claro, né? É um valor do custo de oportunidade. Se eu tenho direito de utilizar esse copo, você fala para mim, Arthur, você não pode, a gente tem que negociar alguma coisa em cima disso, né? Então, tem valor, né? Tá valorado. Eu acho que esse é um grande avanço. A gente não tinha isso até pouco tempo. Então, assim, a preservação desse excedente está valorada. Segundo, a gente está falando do excedente robusto, né? A gente está falando aí de um território, a gente está falando de praticamente 3 milhões de hectares só de excedente. Então, olha só o tamanho que isso tem. Então, falta recurso público para isso. Absolutamente, quando você pega a agenda dura do dia a dia que o governo do estado tem, e aí a gente está falando de saúde, de educação, de segurança pública, que é um tema que está, né, agora em alta. Isso tudo custa muito, e essas agendas competem por recurso. Então, o recurso é escasso, a gente precisa ir para fora. E o segundo é por uma questão, eu acho que da mensagem, né? A gente é muito pressionado para fazer essa preservação. Porque a gente não está falando de um país que não tem legislação ambiental e que precisa se adequar. A gente está falando do país que tem a legislação ambiental mais rigorosa do mundo e que a gente está pedindo para os indivíduos, além de certa forma, no limite, interferir no direito de propriedade dele, porque no limite do direito é isso. Sim. Você tem, mas você não pode utilizar. Então, além de interferir no direito de propriedade do indivíduo, eu ainda estou dizendo para ele que assim, você não pode. E aí, deixa eu te falar, se você puder manter um pouquinho a mais, se você puder deixar ali seria quietinho. Super importante, porque é importante. Poxa, tudo bem, mas e aí, né? Quanto é que custa? E a gente sofre essa... Então, a gente não está falando de um país que precisa correr atrás dessa agenda. A gente está falando de um país que é vanguarda nessa agenda de preservação. E ainda assim sofre a pressão do tamanho que sofre. E tudo bem. Eu digo que esse é o nosso... talvez esse seja a coisa do Brasil, né? A gente tem um grande ativo ambiental. Sorte a nossa, porque isso está começando a ser valorizado. Mas de onde tem que vir o dinheiro? De quem cobra. De quem coloca pressão. Nada mais justo, né? De quem, pelo menos no discurso, valoriza muito isso. Que são os mercados que acabam comprando... produtos brasileiros, mas exigindo que eles sejam produzidos de uma forma sustentável. E sem cair na armadilha aqui, muita gente fala assim, a Europa consumiu toda a vegetação nativa dela. Outro momento, outra história. Era fonte de energia, era outro mundo. Não dá para, porque senão a gente começa a ser... Se eles acabaram, vamos acabar também. E é desonestidade intelectual, né? É fingir que aquele fato ele aconteceu fora da perspectiva histórica e temporal. Aconteceu. Agora, se todo mundo tem esse discurso da preservação e se de fato a gente trabalhar isso no Brasil é fundamental para a agenda climática internacional, vamos ajudar a gente a pagar essa conta, porque é mais que justo. Então, eu diria que às vezes tem a questão de precisar, a gente precisa, o recurso público ele é escasso, mas eu acho que é uma questão moral, né? Se é um desafio para todo mundo e se vai contribuir para o mundo todo, é muito justo que todo mundo contribua. E você acha que isso pode barrar, assim, pode parar em questões políticas, em questões comerciais? Porque a gente sabe que acaba rolando isso pelo Brasil ser um player muito importante ali de produção de alimento. E você acha que pode barrar aí em certas questões políticas, comerciais? Sempre vira, Tati. A minha experiência é que a pauta de meio ambiente no mundo, ela sempre tem um pouquinho de motivação quando ela começa, determinados temas, determinados assuntos, mas ela sempre é utilizada comercialmente. Ela sempre vira, de alguma forma, uma ferramenta para se discutir comercialmente. Então, quando a União Europeia cria lá o EUDR e define que não vai importar mais produtos oriundos de áreas que foram desmatadas depois de 2020, sem discutir se o desmatamento é legal ou ilegal, tem uma preocupação, tem uma retórica ambiental por trás disso,
Tem talvez no limite uma exigência dos consumidores desse lugar, apesar de ter controvérsias, porque o que a gente está vendo na União Europeia hoje são os protestos por conta do valor dos alimentos. Exato. E os consumidores deixando claro que existem questões mais importantes do que os atributos ambientais, mas enfim, eu acho que tem mérito, mas no fim do dia vira comercial, né? Porque na hora que isso vira de algum jeito uma barreira à importação de produtos, não dá para dizer que é só a motivação ambiental que está por trás disso. E sempre foi assim, né? A gente vê isso ao longo do tempo acontecer, às vezes com uma cadeia determinada, às vezes com um produto específico, às vezes num momento geopolítico específico, mas acontece, né? E aí quando começa a faltar o produto, de repente alguém resolve suavizar, e aí a pergunta sempre é, mas então não está mais preocupado com a agenda do meio ambiente? Quer dizer, tá, mas aí esse é o desafio do mundo. Mas é a necessidade, né? Tipo, segurança alimentar, né? Então assim, segurança alimentar e transição energética ou vão andar lado a lado e vão ter essa capacidade de interagir, de entregar a política pública que atenda as duas, ou esses atores vão ficar falando sozinhos, porque não tem como. No fim do dia, a gente pode pensar como quiser a transição energética. Se ela não for justa, não garantir que no mundo a gente tenha a capacidade de suprir a questão de segurança alimentar, ela vira secundária imediatamente. Porque a falta de alimento é um problema de hoje. A transição energética, ela é um problema que vai se agravando, mas não é um problema de amanhã, né? A segurança alimentar é um problema de amanhã. Se a gente olha no mundo, países que tiveram situações graves de insegurança alimentar, do dia para a noite, é de uma semana para outra. Então, assim, é uma agenda do curtíssimo prazo, né? Então, tem que ter essa capacidade de conciliar. Assim como a energia também, né? Muitos blackouts, né? Nós vivemos aqui no Brasil um blackout. Se você não tiver fontes, né? E não tiver fontes renováveis, você fica à mercê de ter algum problema sério. Imagina um apagão hoje em dia, né? E a gente pega, se a gente for olhar, a União Europeia lançou recentemente agora aquele programa Repower. Ficou sem o gás russo. Exatamente. Questão por causa de uma guerra gravíssima, é energia, né? Então ficou sem o gás russo, um conflito geopolítico que tem origem também nesses temas de energia e de alimento. Uhum. A gente precisa lembrar que a Ucrânia, a gente está falando de uma das regiões mais férteis do mundo, com altíssima capacidade de produção de fertilizante, de alimento e de energia. Se a Ucrânia não tivesse nada disso, nenhuma questão étnica regional ia se impor e ia ter causado uma guerra. Porque é um território estratégico, e é estratégico porque produz fertilizante, alimento e energia. Então, olha como esses temas são importantes. Esses temas causam guerras, causam grandes políticas, né? Agora a União Europeia está lá com o Repower, porque entendeu que precisa ter soberania energética também. Não adianta ter só soberania alimentar. Então, essas agendas elas estão totalmente entrelaçadas. Você acha que esse problema de ideologia que existe hoje muito grande, né? De direita, esquerda, negacionismo, está aí o Trump dizendo que não existe aquecimento global, que isso é papo furado. Neste momento da COP, ter um Estados Unidos, que é talvez a maior potência do mundo, com esse discurso pode prejudicar? Eu acho que atrapalha muito, Alex. Se a gente lembrar, um dos grandes motivos do protocolo de Kyoto, que foi o mecanismo que veio antes do Acordo de Paris, falhar, foi a não ratificação de players importantes como Estados Unidos, né? Estados Unidos, Canadá, China, na época, que entenderam, acho que México também, se não me engano, que alguns, como foi o caso dos Estados Unidos, até assinou o protocolo, mas não ratificou depois, não transformou em política nacional. Naquela época, quando a gente somou aí a saída desses países, enfraqueceu muito o protocolo de Kyoto. Ele cumpriu um papel importante para algumas questões, mas enfraqueceu muito. E veio o Acordo de Paris na sequência. Hoje em dia, eu acho que não tem mais a capacidade de desmobilizar essa agenda. Porque essa agenda ela é uma agenda global, e eu acho que a gente já vive um outro momento. A gente está vivendo um momento agora onde a discussão já foi muito além da questão do aumento da temperatura média do planeta. Agora são os eventos extremos. A gente está vendo. Não tem como, cientificamente, negar o aumento da frequência dos eventos extremos. Das secas, das inundações, dos temporais, de tudo isso que tá acontecendo. E aí essa agenda, que é chamada agenda de adaptação,
né? Essa agenda ela é muito forte. Essa agenda se impõe à agenda de mitigação, essa agenda é do dia a dia das pessoas, essa agenda ela causa muitas perdas. A gente viu o Rio Grande do Sul e muitas perdas econômicas. E isso mexe um pouco com a política, né? Ano passado, as perdas se não me engano, o número é 82% ou 78%, mas assim, é muito superior a 50% das perdas econômicas do nosso país, são dados do BNDES, foram relacionadas a eventos climáticos. Então, assim, você imaginar que as perdas econômicas de um país, na sua maioria, vêm de eventos climáticos, é uma agenda que está posta. Então, eu acho que ela não pode mais ser desmobilizada pela saída de um agente ou de outro. Mas é óbvio que impacta. E, para mim, impacta mais até do ponto de vista da capacidade que um país como os Estados Unidos teria, primeiro, de alocar recurso nessa agenda, que não é só para ele, é para outros países. Eu tenho muita fé de que, apesar dessa postura do presidente Trump, as instituições de ciência e tecnologia americanas, elas continuam de forma independente, autônoma, fazendo seu trabalho, mas olha o risco, né? Você tem grandes universidades e grandes pesquisadores nos Estados Unidos que têm uma capacidade muito grande de impactar essa agenda do ponto de vista da produção científica e tecnológica. E, naturalmente, você tem um desestímulo, né? Poxa, quando o país se retira dessa agenda, diminui recurso para essa agenda, desestimula todo mundo que trabalha com ela. E isso eu acho que impacta muito. Eu tenho mais medo desse desestímulo à ciência e à inovação nos Estados Unidos em relação a essa agenda, como que isso impacta negativamente, do que o discurso político de estou me retirando, não acredito, ou isso ou aquilo. Porque isso eu acho que hoje em dia a gente acaba até brincando com isso, né, no dia a dia. Acaba ficando meio folclórico, né? Fica meio folclórico. Porque vira, na verdade, a gente já é um modus operandi, né? Acaba virando um modus operandi dele e todo mundo já sabe. Tipo, depois ele pega mais leve, ele fala uma coisa, depois ele tira o pé, né? E acaba que fica uma coisa mais leve, né? E Arthur, você, há um tempo atrás, você falou de modernidade para cumprir as necessidades que a gente tem para a COP30, para a gente alcançar o nosso objetivo. Tem um olhar de modernidade, né, para a COP30. O que você quis dizer com isso? Isso aí, Tati, Alex, isso está na nossa carta, inclusive, né, na carta que a gente fez do Bioma Pantanal, lá na pré-COP. Isso é muito simples, né? Assim, simples no conceito, né? Mas muito complexo na prática. Mas a simplicidade está em o seguinte: o Brasil avançou muito pouco nessa modernização do olhar sobre a política ambiental, né? Essa é uma das principais agendas que a gente está levando para a COP. A gente está levando essa discussão para onde a gente vai. A gente esteve presente em 5 pré-COPs já. E isso é o que a gente, com mais força, está discutindo com o governo federal. A política de meio ambiente, além de regulamentar, ela sempre foi, no olhar federal, uma política onde se investiu muito em comando e controle. O que é isso? Fiscalização, aquilo que a gente chama do eixo de responsabilização e a punição do indivíduo. Essa parte da política ambiental, ela é muito importante, ela é fundamental, porque em qualquer setor da economia a gente vai ter a ilegalidade, e a ilegalidade ela precisa ser combatida. O grande ponto para mim dessa agenda é que ela é uma agenda, primeiro, que olha o dano ambiental depois que ele já aconteceu, porque ela é comando e controle. Então eu estou tratando a ilegalidade. O ato já aconteceu. Sim. Se o ato já aconteceu o dano ou o prejuízo que vem junto com ele. Então esse para mim é um ponto, ela é reativa, ela não é proativa. E o segundo ponto é que quando a gente olha para a ciência e vai entender como que as políticas públicas mais modernas que tem no mundo estão postas, e aí em qualquer área, em segurança, em saúde, etc. E a gente olha para a economia comportamental, olha para a psicologia do indivíduo e como ele toma a decisão, está muito claro para a ciência que punir é muito menos eficiente do que incentivar. Então, quando a gente fala de modernizar a política de meio ambiente, é como é que a gente passa a gastar uma parte importante desse recurso, ao invés de investir em comando, controle, fiscalização e punição, como é que a gente investe em mudança de comportamento do indivíduo?
antes do ato acontecer, antes do dano ser praticado de alguma forma. É isso que a gente... Essa é uma das nossas bandeiras. Então, é ouvir o que a ciência está dizendo para a gente, do ponto de vista de fazer política pública e ter a capacidade de adotar isso na política nacional. Porque o que a gente vê hoje são os estados avançando muito nessa agenda. Está aí o nosso PSA. E não é o Mato Grosso do Sul. Goiás tem um PSA no Cerrado também super, super forte. A secretária Andréa lá do Goiás apresentou na pré-COP do Cerrado. Tocantins tem uma iniciativa muito legal. Pará tem iniciativa legal. São Paulo e Rio de Janeiro tem iniciativas já mais antigas ainda de PSA. O que é isso? Isso aqui eu estou falando para o indivíduo. Você vai ter uma compensação por não ter determinado comportamento ou ter determinado comportamento. Mas eu vou ali no fator. E aí, às vezes, eles olham para a gente e falam, poxa, mas por que esse mecanismo? Porque é muito simples. A gente pode pegar o Pantanal ou pode pegar o nosso estado como um todo. No nosso estado, 92% do território dele é privado. É área privada. Tem dono. Tem dono, que tem posse, que tem legitimidade sobre a terra e que é o tomador de decisão. É ele que decide se ele faz A ou B. Uhum. E se eu for fazer política ambiental para ficar esperando esse cara decidir se ele vai fazer A ou B, para esperar ele escorregar, para ir lá punir ele, já passou o momento, já foi o time, e a ciência me mostra que isso não é efetivo, isso é muito pouco efetivo. E cria um sentimento muito ruim. Cria o sentimento de que o Estado é um ente punitivo, que fica andando atrás do indivíduo, esperando ele escorregar. E esse ambiente que você cria com essa política diminui cada vez mais a nossa capacidade de dialogar, de se integrar com a iniciativa privada e de avançar nessa agenda. Então, cria um círculo vicioso que é terrível. Quando a gente devia estar aqui, a gente devia estar orientando, ensinando, educando e incentivando. E com isso, ser enxergado como parceiro desse indivíduo. Então, quando a gente perde um olhar moderno sobre a política de meio ambiente, é isso, é a capacidade. A gente não pode fechar o ouvido para o que está acontecendo no mundo, para as boas práticas que existem, para o que a ciência está dizendo, e achar que a gente vai ficar só com um bloquinho, correndo atrás de todo mundo, querendo dar multa, porque isso não resolve o problema sozinho. É importante, faz parte, mas sozinho não resolve o problema. Então, essa é a nossa demanda. E aí, por que isso é importante? Porque esbarra. Eu avanço aqui, eu tenho no Estado uma política estadual de pagamento de serviços ambientais que foi feita 3 anos antes da gente ter uma política nacional de pagamento de serviços ambientais. Aí vem o governo federal, corre atrás, regulamenta. Aí eu preciso alterar toda a regulamentação estadual, porque alterou a federal. Aí eu instituo um PSA. Aí eu tô aqui com baita esforço com o PSA e aí vem o governo federal com um recurso para investir lá. Eu falo, não, mas lá não é legal. Eu tô aqui, tem um programa legal, uma política boa, estruturada aqui. Mas a gente ainda não sabe como é que faz isso, não está bem regulamentado. Então, assim, todo mundo tem que olhar junto para essa agenda. E aí, se vocês me permitem me alongar um pouquinho mais fica à vontade, resposta, imagina. Essa agenda que é só punitiva, ela causa um outro problema institucional, que é o rompimento do Pacto Federativo. Né? O que é o Pacto Federativo? É esse entendimento de que a União, os estados e os municípios, cada um tem um papel dentro dessa governança, cada um tem a sua responsabilidade. Quando eu fico só com esse olhar de correr atrás do problema e não estou investindo em política pública, na modernização dos órgãos ambientais e etc., esses órgãos acabam começando a tomar uma postura de auditor, interferindo na autonomia dos estados o tempo inteiro. Porque é o seguinte, como ele não tem capacidade de dialogar com quem está aqui na iniciativa privada para propor uma política pública legal, ele só tem capacidade porque ele só está aparelhado para correr atrás do indivíduo, e o licenciamento já foi delegado aos estados, em alguns casos até ao município, né? Como é o caso de Campo Grande, por exemplo, né? E tudo isso com o respaldo da Lei 140. Então, o licenciamento está delegado para o Estado, a fiscalização está delegada para o Estado. Essa execução da política ambiental está toda no nível estadual ou municipal. E aqui em cima, eu não estou pensando em política pública moderna, eu continuo só pensando no eixo de punição. O que eu faço? Eu começo a auditar o trabalho do Estado. Para ver se o Estado está punindo. E aí eu começo a intervir no licenciamento. E aí o Estado foi lá, fez... Tem lá EIA-RIMA,
tem todos os estudos que a legislação pede, fez um licenciamento e tem alguém indo ali dizer que, olha, mas você não podia fazer. Mas como eu não podia fazer? Tá delegado para mim, cumpri todos os pré-requisitos, está feito. Cria insegurança jurídica. Então, o tempo inteiro tem insegurança jurídica. Porque, veja, quando eu tenho esse grande auditor desse sistema, que podia estar focado em fazer política pública, mas está focado nisso, o indivíduo lá na ponta está com uma licença na mão e com medo de empreender. Porque não basta só ter passado por todo o processo, gastado dinheiro e conseguido a licença. Qualquer um pode chegar e resolver falar, que aquilo não vale, que aquilo não pode, que não foi feito do jeito que deveria, né? Claro que existe um papel muito importante disso, né? E é por isso que isso está tudo integrado no sistema federal, é por isso que isso é comunicado no Sinaflor, essas autorizações elas estão disponíveis para todo mundo, mas o tempo inteiro essas pequenas rupturas desse pacto federativo que colocam todo mundo numa situação de insegurança jurídica. E aí vem os problemas que vêm com isso. Você vai perdendo competitividade, você cria problema onde, em tese, não tem. Né? Eu acho que é muito importante, a gente tem aí o Ministério Público fazendo, né, esse trabalho muito forte, Polícia Militar Ambiental, o IMASU, enfim, todo mundo está olhando para o ilícito, porque o ilícito precisa ser combatido. E às vezes a gente fala pouco disso e as pessoas acham que a gente não dá importância. Não, a gente fala pouco porque para mim passou da fase no Brasil da gente discutir aquilo que é ilegal. Aquilo que é legal vai ser punido, acabou. Não tem tempo para perder com isso. Mas a gente devia estar pensando aqui em como é que eu não deixo esse indivíduo ir para lá. Ou pelo comportamento dele, ou porque eu preciso dar segurança jurídica para ele. Porque às vezes ele escorrega porque a regra não está clara. A regra não é simples, é tudo muito complexo, né? Então, o olhar da modernização da agenda ambiental que a gente quer empurrar é esse. E essa carta, essa carta vocês entregaram para quem? Essa carta foi entregue para a presidência da COP30 com um pedido nosso de que, aproveitando essa autonomia que o embaixador André Correia do Lago tem e a sua equipe, né, de estarem coordenando os trabalhos da COP, presidindo a COP, que eles também nos ajudassem nesse diálogo com o governo federal. Porque a gente sabe, as agendas do dia a dia são muito complexas. É super difícil sentar com um ministro de Estado para conseguir tratar desses assuntos. Então, esse nosso pedido, essa nossa carta, está na mão dos nossos parlamentares, da nossa bancada federal, está na mão da presidência da COP, está na mão dos consórcios. A gente entregou para o Consórcio Brasil Verde, Consórcio Brasil Central, que são os consórcios que a gente faz parte. Então, assim, o nosso pedido é todo mundo que puder ajudar a gente nesse diálogo com o governo federal. Isso para a gente é muito importante, porque é um jeito da política pública começar a avançar. E essa carta foi elaborada pelos governadores, não só Mato Grosso do Sul. Isso, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Essa do Pantanal, especificamente Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, com participação de toda a sociedade. Então ela foi remetida para a Federação de Agricultura e Pecuária, para as instituições de ciência e tecnologia, tanto Embrapa, as fundações, as nossas universidades e as organizações da sociedade civil, que desde a época da discussão da lei estão com a gente, né? Então, vou falar algumas aqui, vou pedir desculpa para aquelas que eu vou esquecer, mas assim, SOS Pantanal, Instituto Homem Pantaneiro, Instituto Tamanduá, enfim, todo mundo que está participando do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, que é a estrutura máxima de governança onde a gente discute esses temas, recebeu esse material, teve a oportunidade de contribuir. Então, a nota técnica desse tamanho, super robusta, feita por todas essas entidades, coordenada pela Embrapa Pantanal, junto com a gente. Então, a gente tem feito esse diálogo. Esse é um pedido do Pantanal, né? Até porque esses programas eles atendem todo mundo. A gente falou aqui do PSA Conservação, mas tem o PSA Brigadas, que está lá no território cuidando de prevenção e combate aos incêndios, que todas essas instituições que eu mencionei aqui têm projetos contemplados, estão recebendo recurso e estão lá na ponta fazendo né, os treinamentos, as suas ações, montando as suas brigadas, fazendo seus treinamentos. E a gente viu a importância disso recentemente. Começou a pegar fogo no Pantanal, eles foram muito eficientes. Essas instituições elas participam desse dia a dia, né? A gente tem que sair daquele modelo de achar, a gente está falando de território complexo, acesso, enfim. Super difícil, quem né, conhece tarde conhece Pantanal. Quem conhece Pantanal, nada é simples. Se a gente não tiver a capacidade de ter parceiros locais, de pulverizar esse apoio, de fazer,
a gente não dá conta. Não é um desafio. A gente tem mania no Brasil, talvez pela imaturidade da nossa democracia, de achar que tudo é problema do poder público. É responsabilidade do poder público, mas determinados temas são questões da sociedade. Se a gente não se unir, poder público, iniciativa privada e sociedade civil, não tem como, é humanamente impossível dar conta de determinadas coisas. O Brasil é muito grande, o Pantanal é muito grande, né? Que seja, tudo é muito grande, não dá pra gente resolver só um player, só uma pessoa, né? E eu vejo isso como um alinhamento, né? Um alinhamento de discurso, tanto federal como estadual, como as instituições e produção. E eu acho que eu vejo aí na COP30 essa grande oportunidade de diálogo, né? E a gente vê muito diálogo dentro, desde a lei do Pantanal, desde as discussões e tal. E eu vejo isso de muita importância para realmente gerar um resultado, né? Realmente gerar um resultado e parar de ficar patinando. Porque a sensação que a gente tem é que nessas questões ambientais a gente patina. A gente não consegue coisas muito efetivas, né? Mas depende, o PSA está aí. A dificuldade de ter o diálogo, às vezes, dentro do próprio país, que você diz que está tendo que mandar uma carta, né, para o presidente da COP, para que ele, de repente, consiga, com a influência dele, trazer à tona essa importância. Estabelecer essa agenda. Estabelecer a agenda. Você imagina o país, o mundo inteiro reunido, tentando achar uma solução global. Cada um pensando uma forma, é muito difícil, né? É extremamente difícil. Extremamente necessário, mas difícil. Então, o que te deixaria feliz se acontecesse na COP? Você voltar de lá, com o que te deixaria satisfeito? Alex, do ponto de vista da agenda oficial de negociação, né, eu acho que é uma COP muito importante para a gente avançar na regulamentação de alguns itens do artigo 6 que estão aí há alguns anos patinando, né? E especialmente a questão dos recursos, né? A última COP a gente teve uma definição importante em relação a isso. O volume que a gente tem hoje de recurso disponível para essa agenda no mundo, ele é menos de 1/3 daquilo que foi entendido que é o necessário. Nossa. Então, assim, do ponto de vista das negociações oficiais, eu acho que esse poderia ser o grande resultado. Olha, finalmente, os países desenvolvidos entendem que essa é a quantidade de recurso e está aqui o plano de como esse recurso vai ser aplicado. A gente precisa lembrar que as metas, todas as NDCs, né, todas as metas dos países, elas são condicionadas. Isso é muito importante, elas não são incondicionais, ou seja, o Brasil ele tem condições para atingir essa meta e o financiamento climático é uma condição. Se não tiver dinheiro e se não tiver o financiamento climático, a gente passa a ter uma flexibilização em relação a essas metas. E aí a agenda não vai atingir os seus objetivos. Então a agenda oficial é essa. E para nós aqui como Mato Grosso do Sul, eu gostaria de duas coisas. Eu falei isso na COP Cerrados esses dias. E assim, o primeiro é que a gente seja colocado no mapa, né? De quem é de fora, de longe. E aí quando eu digo a gente, não é só a gente Mato Grosso do Sul, não. Que as pessoas saibam onde é o Mato Grosso do Sul, onde é o Mato Grosso, onde é o Goiás, sabe, assim, onde é o Acre, a diferença que tem, né? O que é esse país aqui, onde é o Rio Grande do Sul. As pessoas de fora não sabem isso, e que elas venham para cá com a mente aberta para aprender sobre o Brasil, né? E ver o desafio que é esse país desse tamanho. E uma outra coisa que é uma briga minha eu arrumei essa briga na COP28 lá em Dubai e eu continuo, é uma briga eterna para mim, que eu acho, a gente que conhece o nosso estado, conhece os territórios, e aí cada um pelo seu trabalho vai conhecer mais ou menos um pedaço aqui ou ali, mas eu espero que as pessoas que não conhecem o nosso estado, que não conhecem o Pantanal, que elas comecem a se sentir constrangidas em falar por aí desses lugares e desses espaços. Uma das coisas que mais me incomoda, e eu sempre brinco dessa COP de Dubai, porque eu presenciei isso, uma pessoa que não tem absolutamente a menor ideia do que é o Pantanal, não anda no Pantanal, não conhece o Pantanal, não conhece a realidade, não conhece onde estão as propriedades, não conhece nada do Pantanal, achar que ela pode subir num palco para falar sobre o Pantanal, para
dizer o que acontece e o que não acontece no Pantanal, dizer como é que as coisas deveriam ser no Pantanal, sem absolutamente nenhuma legitimidade nesse processo. E isso é muito comum. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. São os especialistas de internet. São os especialistas de internet. Eu não sei do que eles são, mas assim, ó, é um negócio impressionante. Então, assim, eu brinco com isso. Assim, eu espero que nesse amadurecimento que a gente está tendo político-institucional, dessa interação, está todo mundo junto discutindo. Poxa, a gente fez uma legislação que a gente, hora nenhuma, teve a arrogância de se fechar dentro do gabinete para escrever essa legislação. Por quê? Porque a gente reconhece que quem tem legitimidade para falar sobre o território é quem está no território. E isso não é problema nenhum, reconhecer isso. Tanto que a gente Tati foi parceira nesse desafio, a gente foi rodar, foram 16 expedições no Pantanal, desorganizadas, depois a Tati fez uma lá, aí ficou, né? Aí o negócio ficou bacana depois, aí ficou profissional o negócio. Mas durante a lei, e logo pós período ali que a lei foi criada, foram 16 expedições para cada região, para cada lugar, para ouvir, para conhecer, para entender, as ONGs todas junto com a gente, discutindo, dando seus palpites. Segurança pública. Todo mundo. Por quê? Porque esse é o jeito de construir. E aí nós estamos ali nesse processo, assim, né? Discutindo, aparece um deputado de um senador de outro estado, do Rio de Janeiro, sei lá, entendeu? Aparece. Falando sobre Pantanal, surfando na onda do tema, porque, né, naquele momento tá em voga, ou aparece alguém que seja do nosso estado. A questão não é de onde é, a questão é que não é do território, não conhece o território, não tem legitimidade para falar por ele. Eu espero que faça parte desse amadurecimento as pessoas se sentirem um pouquinho constrangidas nesse sentido, sabe? De achar que sobe num palco e aponta o dedo para um lugar e para as pessoas que vivem ali e tem a pretensão de dizer para elas que elas estão fazendo, se elas estão fazendo certo ou errado e como que elas deveriam fazer, né? Eu acho que isso eu acho que precisa ir lá, né? Ficar lá, entender quais são as dificuldades, ouvir as pessoas, para partir daí. E eu digo que quanto mais a gente faz isso, mais constrangido a gente fica em falar. Porque o Pantanal é assim. Porque a gente vê que a gente não conhece nada. Quanto mais para dentro você vai, quanto mais gente você conhece, quando você acha que você chegou numa definição, ou quando você acha que você chegou sabe, ali numa decisão em relação a um ponto específico, aparece alguém de uma outra região do Pantanal que fala uma coisa completamente diferente, porque ali é completamente diferente a realidade. E aí você desfaz tudo aquilo que você tinha construído na sua cabeça. Então, a gente, quanto mais aprende, mais constrangido fica. E quem não sabe de nada não tem constrangimento nenhum de ir lá falar o que quer, jogar pra galera, né? Então, eu espero que a gente consiga avançar nesse sentido também. Você sabe que eu sou paulista, né? E estou aqui faz 9 anos, em Mato Grosso do Sul. E a gente ouve falar muito pouco de Pantanal. Fora do estado de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso. E imagino, hoje se fala muito em Amazonas, né? Pela floresta. Sim. Há muitas décadas isso se fala, mas fora do Brasil, então, o Pantanal é muito desconhecido. Sim. Como fazer o Pantanal ficar mais conhecido? E não por bairrismo. Porque há uma importância muito grande aqui, porque como é uma região muito alagada, ela resfria esses ventos, o ar quente que vem, né, que passa por toda a América do Sul. Então é importantíssimo para a gente. Como fazer o mundo entender que tão importante quanto o Amazonas é também o Pantanal? Eu acho que é uma soma de esforços, né, Alex? Assim, comunicação, a Tati é especialista nisso, vocês aqui fazem isso, assim, é um negócio difícil, né? Muito. Para eu não sou da área, eu fico olhando e fico vendo como a gente é ruim de comunicação em determinados temas, né? Então, assim, eu vejo que é uma construção, é tempo tem um papel importante nisso, e é a soma de esforços, né? É gente igual a Tati, que é lá do território, fazendo isso, são os grandes veículos de imprensa mostrando, trazendo luz às questões relevantes. Do nosso lado no estado, é quando a gente tenta mostrar, é a Fundação de Turismo lá, o Bruno
mostrando o território, promovendo o território, aí junta com o Sebrae da iniciativa privada, que também fala, aí a FamaSul levando para... Então, assim, é isso, a gente tem que... É repetição, né? É repetição, constância... isso tudo acho que vai se somando e a gente vai conseguindo comunicar, mas é muito difícil e é importante, né? Porque a gente só cuida do que gosta e para gostar a gente precisa conhecer. Ninguém gosta de alguma coisa que não conhece, né? Exatamente. Então esse é um desafio e de novo outro desafio que é da sociedade, né? É todo mundo, é do pantaneiro que está lá, das comunidades que estão lá, que precisam se abrir, precisam mostrar, precisam... E é nosso aqui que tem que ter a capacidade de promover isso, né? E você falando isso, Arthur, é muito engraçado, porque assim, como eu às vezes estou lá trabalhando com a comunicação, com o Pantanal e tal, é muito difícil as pessoas entenderem isso. Eles acham que é uma coisa para os outros, que não é uma coisa para a sociedade em si. E digo isso, posso falar de dentro de casa também, porque meu pai é tradicional, é mais velho. Então, muitas vezes, as pessoas que estão ali dentro da fazenda mesmo, trabalhando, eles não conseguem entender a importância de se mostrar. Claro que hoje está muito melhor do que antes, né? A gente já teve um progresso, tendo aí a lei do Pantanal, etc, etc. Mas é um trabalho de formiguinha. E eu falei, inclusive eu falei isso numa palestra que eu fiz na FEAPAM, um mês atrás, e eu falei, gente, como que a gente vai amar uma coisa que a gente não conhece? A gente só vai amar quando você mostrar para a pessoa que ela tem uma conexão com aquilo. E é esse que é o trabalho. E é muito difícil, mas esse é o trabalho, é cativar as pessoas dizendo, olha, você é pantaneiro. Então você pode falar, mesmo você estando aqui em Campo Grande, você pode falar que você é pantaneiro, você estando em Aquidauana, você pode falar que você é pantaneiro. E vestir a camisa. Porque senão ninguém, todo mundo, tu fala que é seu aí, ó. O problema é seu, tudo é seu, não tenho nada a ver com isso. O papo tá bom demais, mas a gente se alongou um pouco. Mas para encerrar, é legal que você fale como vocês vão se apresentar lá em Mato Grosso do Sul, onde, o que vocês vão fazer lá? A Embrapa acho que vai estar junto também. Isso, a gente vai estar em 4 espaços lá, Alex. A gente vai estar na Green Zone e na Blue Zone, que são os espaços oficiais, né? A Blue Zone é da UNFCCC, é da ONU, então, inclusive é decretado área internacional enquanto a COP está acontecendo. A gente vai para Belém, mas tem que apresentar passaporte para entrar lá na Blue Zone, lá onde acontecem as negociações, onde estão os pavilhões oficiais. Na Green Zone também faz parte da programação oficial. E aí lá está a iniciativa privada, as organizações da sociedade civil, então a gente vai estar nesses 2 espaços. A Embrapa está com o espaço que é a AgriZone, espaço importantíssimo que essa COP vai ter, porque é onde a gente vai discutir os sistemas de produção, como é que eles impactam nessa agenda, um pouco do que você falou, essa questão, né, a gente falou no comecinho, a agropecuária como parte dessa solução. E a gente vai estar também na casa da ABEMA, né? A ABEMA, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente, que congrega aí todas as secretarias e institutos de meio ambiente do Brasil. A gente vai estar lá também cumprindo essa programação, uma delegaçãozinha pequena, mas a gente vai estar lá se revezando, participando de todas essas agendas. E no dia 13, inclusive, dia 13 de novembro, lá na AgriZone da Embrapa, a gente tem na Arena, que é o espaço principal, um painel sobre Mato Grosso do Sul. O governador vai falar um pouco sobre o estado, a Embrapa também vai falar um pouquinho sobre essa nossa trajetória de desenvolvimento. E o que a gente quer mostrar é muito claro, é isso que aqui a gente está muito acostumado a falar, mas as pessoas no Brasil talvez ainda não tenham entendido um pouco desse modelo de desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, né? Essa capacidade que a gente busca ter de aliar o que deveria ser natural para um país como o nosso, o desenvolvimento e a agenda de meio ambiente. Esse desenvolvimento que aconteceu no nosso estado, que faz a gente aí nos últimos anos ser um dos estados que mais cresce do Brasil, mas ser um dos com maior ativo ambiental também ao mesmo tempo. Né, essa nossa importância na agenda de segurança alimentar, né, com tudo que a gente contribui para o nosso país, mas também é um estado que está antecipando em 2 décadas o seu compromisso de ser carbono neutro. A gente precisa lembrar que os compromissos que estão sendo feitos pelo mundo, essa neutralidade é para 2050, a gente está buscando ela em 2030, e mostrar um pouco disso. E deixar claro que no Brasil, para discutir segurança alimentar e transição energética, precisa sentar à mesa com o Mato Grosso do Sul, porque a gente tem um papel estratégico e a gente não é só uma questão de nós nos posicionarmos assim, é um fato que precisa ser percebido pelo mundo e é um grande fator de competitividade hoje para a gente. Você podia citar só algumas medidas que o Estado adotou justamente para antecipar em 20 anos
transição? Primeiro, há um olhar muito forte para a recuperação de áreas degradadas. A gente pegar as nossas últimas 15 safras, toda a expansão que o nosso estado teve de área produtiva, não só para cadeias que já eram consolidadas, como soja, milho e cana-de-açúcar, mas também novas cadeias, como celulose agora, né? Então, floresta plantada, citricultura, isso se deu em área degradada. 5 milhões, esse número é muito importante, porque poucos estados tiveram essa capacidade. São 5 milhões de hectares de área degradada, de pastagem degradada. Então, eram áreas que foram abertas na década de 60, 70, que já estavam antropizadas, em algum nível de degradação, que do ponto de vista ambiental, do ponto de vista produtivo, péssimo, né? Não está gerando receita, não está gerando emprego, questão econômico-social, acho que é muito claro o impacto. Mas do ponto de vista ambiental também. Poucas coisas do ponto de vista de emissão são piores que pastagem degradada. Então, a gente teve a conversão desses 5 milhões de hectares em área produtiva, que entregou emprego e renda, que entregou desenvolvimento econômico-social e que fez o nosso estado sequestrar uma quantidade de carbono muito grande nos últimos anos. O nosso avanço nas políticas de combate contra o desmatamento, eu acho que isso também é super importante. A nosso estado foi há 2, 3 semanas, se tornou elegível pelo CONARED, que é o conselho do RED+, que fica lá no Ministério do Meio Ambiente. A gente recebeu a autorização para certificar e vender 86 milhões de toneladas de créditos de carbono referentes a desmatamento evitado nos últimos 12 anos, mais ou menos. Né? Então, o que é isso? O nosso estado tinha um padrão de desmatamento, né? Eles chamam de baseline isso. Tudo aquilo que a gente, nos últimos anos, performou abaixo desse padrão, porque as políticas de combate se fortaleceram, isso é considerado uma adicionalidade. Esse volume de crédito de carbono está hoje elegível para ser certificado e vendido pelo nosso estado. A gente está preparando aí o chamamento público para isso. Genial. Em breve, até nesse ano ainda, a gente faz o chamamento público para essa certificação e depois né, a venda desse crédito. Os nossos PSAs, né, que já desde a época do PSA dos Rios Cênicos, né, que é um PSA que já está indo para sua terceira edição, agora os PSAs do Pantanal também, e a atração de investimentos é muito importante. A gente não tem no nosso estado, a gente não atrai qualquer investimento. A gente, quando vocês olham para o perfil da indústria que a gente incentivou e trouxe para o nosso estado nos últimos anos, é uma indústria que colabora com esse desafio. O nosso estado ele não está recebendo aqui grandes siderúrgicas, né? O nosso estado está recebendo aqui indústrias que têm a vocação agroambiental, indústrias que têm a capacidade de gerar emprego e gerar renda, mas de nos ajudar nesse desafio, né? A gente recentemente aí viu a vinda de grandes empresas de celulose para o nosso estado e a última que veio, que foi a Arauco. A Arauco é carbono neutro na operação dela mundial desde 2003. Nossa. Então, olha só, o nosso desafio é 2030. A Arauco é carbono neutro desde 2003. Então, a gente tem muito a aprender, né? É esse tipo de player que a gente está atraindo para o nosso estado, né? A gente está vendo agora aí todo mundo de olho. Um estado que tem mais de 90% da sua matriz elétrica de fonte renovável. Isso é muito importante para essas empresas. Então, a gente está tendo discussão agora de data centers que querem vir para cá, de empresas que querem se estabelecer, porque estão olhando para essa questão da energia elétrica, né? De qual é a fonte dessa energia elétrica, se ela é limpa ou não, se ela existe em quantidade aqui no estado. Toda a cadeia de bioenergia muito forte que está estabelecida aqui, né? Então, essa indústria, se vocês olharem, a indústria que está se estabelecendo e crescendo no Mato Grosso do Sul, ela é bastante pontual e específica em relação a uma série de aspectos que nos ajudam no atingimento dessa meta. Perfeito. Perfeito, genial. Gente, vocês veem, olha como a gente vai estar bem representado nessa COP30, e Arthur, a gente vai estar, olha... Tomara que o mundo realmente ouça Mato Grosso do Sul, que tem muita coisa para ensinar, né? Isso é muito importante. Isso é a briga. Boa sorte lá. Boa sorte. Obrigada, Arthur, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite aqui. E, as portas estão abertas. Quando quiser, pode voltar, contar as novidades aí. Quando voltar de lá... pode voltar aqui para contar as novidades. Combinado. Eu volto para contar as novidades e as confusões que a gente arrumou por lá.
Espero que sejam boas, né? Boas, sempre boas. A nossa briga é a briga boa, sempre. Bom, Só gente, lembra que o açaí de lá é diferente, tá? É verdade. o açaí de lá é salgado, não é, né? Bom, gente, mais uma vez, deixa seu like, assina e se inscreve no canal, ativa o sininho, né? Deixa um like aí, vamos ajudar o nosso... Comente sobre isso, quanto assunto, né? Entra aí no chat, comente aí, que é muito importante pra gente. Arthur, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A gente se vê. Até mais, obrigada.